E, na verdade, nem deveria andar em moda. Ela deveria ser a moda de sempre. Porque Jesus nos chamou para uma comunhão de discipulado. Sim, o discipulado ele faz parte de toda a realidade e necessidade do desenvolvimento da obra de Deus, da vida da igreja. E Jesus, ele chamou não apenas seguidores, mas ele chamou discípulos. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que ouve as instruções do seu mestre e segue aquilo que o mestre está ensinando. Ouve o mestre porque sabe que o mestre traz boas coisas, coisas boas, palavras importantes, necessárias para a vida do povo de Deus. E ninguém segue um mestre errante, um mestre que não inspira confiança, um mestre que, na verdade, se ele age assim, nem mestre ele é, porque o verdadeiro mestre, ele inspira os seus discípulos, ele inspira os seus seguidores, ele inspira as pessoas para que cumpram aquilo que ele está mostrando. E como igreja, nós temos o mestre que se chama Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, aquele que tem a palavra da verdade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Mateus 10, 24 a 33, todo mundo, eu creio, já separou aí, e os estímulos, essa parte aqui desse texto. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamam Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, na nossa introdução, nós colocamos aí que no século XX a igreja precisa rever conceitos e práticas bíblicas deturpados atualmente. A gente sabe muito bem disso. Infelizmente, o evangelho está sendo deturpado a cada dia. Hoje pela manhã tivemos a aula da escola dominical e após a aula cantamos aquele cântico evangelho, né? E ali nós vimos como as pessoas estão deturpando a palavra de Deus, estão deturpando, tentando deturpar até mesmo a ação de Deus e fazendo coisas absurdas por aí. Tudo por quê? Por causa da dureza dos corações, mas tudo também por falta de discipulados. Estava hoje dando aula para a turma do discipulado na escola dominical, que vão ser recebidos agora, dia 26 de novembro, na igreja, como membros, e estava lembrando a eles a nossa caminhada, a nossa longa caminhada. E foi uma caminhada para discipulado, ou seja, para aprendizado da palavra de Deus. Até chegar agora, quando vão ser recebidos a comunhão da igreja. Já citei aqui também, todos já estão sabendo, o seminarista Gabriel termina o seminário no próximo mês, vai apresentar o seu TCC, janeiro, sermão de prova no presbitério, já fez uma parte do exame, foi aprovado,
mas ele foi discipulado lá no seminário por 4 anos. E o tempo foi fazendo com que ele aprendesse tanta e tanta coisa. 4 anos não é pouco tempo, não. Discipulado é isso, é aprendizado, é estar sempre pronto e preparado para seguir o Mestre, para seguir a Jesus e para poder, no futuro, discipular outros. O discipulado é para isso. Um dia, há 52 anos atrás, eu me converti, vim para a igreja e eu comecei a ser discipulado. E fui discipulado por vários anos. Depois de muitos anos, fui chamado para o ministério pastoral e aí fui para o seminário para ser discipulado de novo. Depois fui desenvolvendo meu ministério. Hoje eu até tento discipular alguns pela experiência e prática do evangelho que tenho. Mas para discipular, como faço hoje, eu primeiro tive que ser discipulado. Então, a gente observa que as igrejas hoje estão com muita pressa. As pessoas estão chegando de manhã na igreja e de noite já se tornam membros. As pessoas estão indo num culto, já são batizados e se tornam membros da igreja. Não é assim que tem que funcionar, não. O discipulado é necessário, importante, faz parte da nossa caminhada da fé cristã. Ainda na nossa introdução, entre vários conceitos, analisaremos hoje então o discipulado. E continuando, não vamos analisar aqui a ordem de Jesus e de fazer discípulos, como nós temos vivido ou não o discipulado cristão. Não, não é essa análise que hoje nós vamos fazer. Nós vamos fazer a análise conforme está aí no texto, né? Em que Jesus diz: olha, o discípulo não pode ser maior do que o mestre, nunca será maior que o mestre. O discípulo é discípulo. O servo é servo, ele não é senhor. E a grande situação, e o grande problema que a gente tem encontrado hoje nas igrejas, em muitas igrejas, tem sido isso. Discípulos estão querendo ser mestres. Estão querendo, desculpe a expressão popular, passar a perna nos mestres, querendo ser melhor do que eles, quando deveriam humildemente dizer: não, eu sou discípulo. Se ele ou ela é mestre, é porque chegou a essa condição, porque Deus assim colocou ali. Eu não vou passar por cima do mestre. Não. O discípulo ouve o mestre, segue o mestre, vê o exemplo do mestre. É assim que deve ser, e não o contrário. Mas a gente sabe que não tem acontecido isso por aí. Tem gente que chegando na igreja num domingo e no domingo que vem já quer ser mestre, já quer coordenar, já quer comandar, já quer liderar. Espera aí, calma. Isso é um processo. Primeiro seja um bom discípulo, uma boa discípula, para depois, então, você até, quem sabe, lá na frente, poder discipular alguém. Mas até chegar lá, você primeiro tem que aprender e muito. Vamos observar algumas coisas aqui nesta noite rapidamente. Em primeiro lugar, discipulado é missão recebida do Senhor pela igreja. Então, discipulado é um chamado de Deus, tanto para o discipulador, tanto para o mestre, como para quem vai ser discipulado. Os 4 evangelhos, interessante isso, eles têm visões diferenciadas e complementares desse assunto. Interessante, né? Mas olha como Deus fez todas as coisas. Vamos observar aí, né? Marcos, o Evangelho de Marcos, destaca mais a pregação do Evangelho. Está lá em Marcos 16:15. O maior destaque do Evangelho de Marcos é a pregação da palavra. Mas já Lucas, ele dá ênfase maior ao arrependimento e ao perdão, Lucas 24:47. Já Lucas já coloca uma outra visão dentro do mesmo contexto, mas uma visão já diferenciada. João, o Evangelho de João, prioriza missões, o trabalho missionário, João 20:21, não é? Já Mateus dá especial ênfase ao discipulado. E os apóstolos foram os primeiros discípulos de Jesus, os 12 que foram chamados por Cristo para iniciar esse processo da sua igreja,
lá em Mateus 10, de 1 a 4. Então, Jesus chama aqueles que vão serem discipulados, para que posteriormente eles poderão discipular. É bom sempre nós não nos esquecermos que aqueles apóstolos passaram 3 anos aprendendo do Mestre. 3 anos. E vocês vão observar, e é muito interessante, né? Que Jesus fazia os milagres, Jesus pregava os seus sermões, Jesus atendia as multidões, Jesus fazia tudo, e os discípulos ali fazendo o quê? Fazendo igual a Jesus? Não, olhando, observando, vendo, aprendendo. É interessante que a cada dia que passa, as pessoas não querem aprender, elas acham que sabem tudo. Essa tal da internet, então, está levando as pessoas a acharem que são doutoras em tudo, sabem tudo e não precisam aprender mais nada. Tem gente chegando nas igrejas achando que conhece a Bíblia toda, conhecem a doutrina toda, sabem tudo. E às vezes alguém me pergunta, pastor, depois de tantos anos na igreja, como pastor, liderando igreja, trabalhando, o senhor já sabe tudo da Bíblia, né? Falei, não sei nem 10% ainda. E com certeza eu tenho absoluta certeza que eu vou morrer, Deus vai me chamar no tempo dele, e eu não vou saber a Bíblia toda. Não vou. Ela é muito grande, ela é muito. Não é extensão de tamanho, não. Ela é muito grande no seu conteúdo, na revelação de Deus. Eu não tenho condições de aprender ela toda. Eu nunca vou aprender. Poderei ficar aí, sei lá, chegar, quem sabe, aos 100 anos, para a tristeza da Suzane, é claro. E eu não vou conseguir aprender a Bíblia toda, não vou, porque é a palavra de Deus e Deus é muito maior. Eu não terei condições. Então, discipulado é missão recebida pelo Senhor da igreja. Deus é que dá essa possibilidade de nós primeiro aprendermos, sermos discípulos e depois podemos até chegar a um ponto de sermos chamados discipuladores. Eu não gosto muito quando me chamam de mestre, não. Mestre é Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Fui professor há muitos anos, me chamaram muito de mestre, e uma diferença e tal a gente até entende, mas não é esse o objetivo. O objetivo hoje é poder discipular, é poder passar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Em segundo lugar, o discipulado é a partir do chamado de Jesus. Ninguém irá querer ou escolher ser discípulo de Jesus. O chamado é sempre dele, inesperado pela sua maravilhosa graça. Jesus, eu quero ser discípulo teu. Jesus, eu quero discipular pessoas. Não é assim que funciona. É Deus que escolhe. Você vai ser discipulado. Venha para o meu reino, para você aprender de mim. Você, estou te chamando agora, você já tem alguma experiência de igreja, de evangelho, de Bíblia. Agora você vai começar a discipular outras pessoas. O chamado é de Deus. Ontem estávamos na reunião do conselho fazendo as indicações para alguns cargos e ocupações e atividades na vida da igreja para 2024 e oramos, pedimos a direção do Senhor e escolhemos alguns nomes. Pastor, todos os nomes da igreja foram escolhidos? Claro que não. A gente não vai colocar a igreja toda na liderança da igreja. Naturalmente que não. Alguns foram escolhidos, outros não vai ser o momento. Quem sabe, futuramente, lá para frente. Por isso, foi colocada até uma nota no boletim da igreja, informativo desse mês de novembro, que os irmãos que serão recebidos na igreja esse ano, não, agora dia 26, não poderão ter cargos na igreja no ano que vem. Poxa, pastor, mas eles agora não serão membros da igreja? Sim, mas eles ainda estão aprendendo, estão chegando agora, está muito cedo. Vão ter um ano aí para aprender bastante funcionamento da igreja, estrutura, as nossas doutrinas. Já aprenderam até aqui bastante comigo lá na classe, na escola dominical, nos cultos.
mas ainda precisam ganhar maturidade espiritual. Paulo diz isso, né? Precisam beber do genuíno leite espiritual. Ainda precisam de leite, como os bebês. Ainda são bebês, estão começando agora e tem uma caminhada imensa pela frente. Lá mais na frente, aí já vão ter mais responsabilidades, já vão ser chamados para algumas atividades na igreja no seu devido tempo. Não dá para ser recebido agora em novembro e em janeiro já ser presidente de alguma coisa. Não, 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 não. Na nossa igreja, atenção, não é assim. Tem muitas igrejas por aí que é. A gente já sabe disso, mas na nossa não. Vai ter que primeiro aprender. Ainda continua como discípulo, ainda continua aprendendo e vai ter que aprender muito mais ainda, né? Depois, no judaísmo, o discípulo escolhia quem iria ser seu mestre. Havia uns dois mais importantes, tem outros também, mas não é o caso da gente citar aqui. Tinha a ala, vamos dizer assim, a corrente de Shammai e a corrente de Hillel. E cada um tinha uma visão diferenciada da religião judaica. Né? Eram escolas, né? Usando assim, tipo escolas teológicas que a gente conhece hoje, né? Mas eles escolhiam, bom, eu vou escolher a escola de Shammai. Não, eu já concordo mais com a escola de Hillel. Eu vou escolher essa aqui. No judaísmo era assim, as pessoas escolhiam a quem iam seguir. Nós não escolhemos. Cristo nos chama para segui-lo. Nós não escolhemos Jesus, fomos escolhidos por ele para sermos seus discípulos, para sermos seus seguidores. Discípulo é seguidor. Então, é uma diferença muito grande do judaísmo para o cristianismo. O chamado também não pode ser recusado, nem postergado. E a falta de prontidão para atender desqualifica aquele que foi chamado. Mateus 8, 21 e 22. Quem é chamado, tome cuidado. Até rimou, foi sem querer. Hein? Então, quem é chamado por Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Recebeu um chamado? Siga esse chamado. Sentiu e Deus confirmou no seu coração que é isso que Ele quer para a sua vida? Não desdiga o que Deus diz. Não queira se colocar diante de Deus como uma pessoa renitente, teimosa. Não faça isso. Porque com Deus não se brinca. A Bíblia já diz isso claramente. Recebeu o chamado? Receba com gratidão no coração. Puxa, mas vai dar tanto trabalho. Poxa, mas vai ser uma luta. Poxa, mas vai demorar tanto tempo. Mas isso é para quem é chamado. Quem é chamado, quem é escolhido para ser discípulo, o tempo vai passar rapidinho. Quando olhar, passou. E já vão chegando as consequências desse chamado. O discipulado também exige transformação total de vidas. Não adianta. Deus não vai chamar ninguém que vai continuar com a sua vida errada do mesmo jeito que fazia antes. Não vai. Não vai. Mas pastor, mas Deus não chamou nada. Porque a gente está vendo na vida da pessoa que a pessoa não mudou nada na vida dela, ela continua fazendo um monte de bobagem. Que chamado é esse? Que Deus é esse? Só se for um Deus de brincadeira. Mas o nosso Deus não é de brincadeira, não. É sério. E muito sério. Chamado por discipulado de Cristo tem que ser a partir de vidas transformadas pelo poder de Deus. E isso não tem certificado de transformação. A igreja não dá esse certificado não, viu? Isso é na vida observada pelo povo de Deus, no dia a dia, nas atitudes, nas ações. Porque não é possível que Deus chamasse alguém e essa pessoa continuasse errada do mesmo jeito, fazendo as mesmas bobagens sempre. Então não tem chamado nenhum. Fica claro, muito claro para todos nós. Em terceiro lugar, discipulado é ouvir e obedecer os ensinos de Jesus, o Mestre. Ele é o Mestre. É obedecer os ensinos do Senhor. E a gente observa aí nesse ponto, discípulos não questionam o chamado nem o seu mestre. Obedecem. Pastor,
Mas que palavra difícil essa, obedecer. Ai, pastor, fico até arrepiada. Ou arrepiado, quando eu vejo. Ai, tem que obedecer. É, tem que obedecer. E por quê? Porque a gente está obedecendo o mestre dos mestres. A gente não está obedecendo qualquer pessoa, qualquer um. Estamos obedecendo o Senhor. E nós somos chamados não para questionar. Gente, hoje, a cada dia que passa, sempre foi assim, mas hoje mais, né? Como se questiona Deus? Se questiona Deus, se questiona a igreja, se questiona os servos de Deus, se questiona tudo. Tudo é questionado. Nós temos muita gente disposta a questionar, mas poucos dispostos a obedecer, quando deveria ser o contrário. E ainda, discipulado é ser instruído, é aprender, é compreender, é ter entendimento, é desejar crescer, se desenvolver. O verdadeiro discípulo, aquele que é chamado para esta comunhão do discipulado, ele não se conforma com aquilo só, ele quer aprender mais, ele quer crescer na fé, ele quer ter mais entendimento da palavra de Deus, ele quer compreender melhor a palavra de Deus, ele quer ser instruído, tem o desejo, o anseio de ser instruído nas orientações da palavra de Deus. E quanto mais ele aprende, e se você perguntar, então, está satisfeito? Não, quero aprender mais. Eu quero continuar aprendendo. Discipulado é também, às vezes, ter dúvidas e aí buscar esclarecimento com o mestre. Pastor, mas as dúvidas também fazem parte dessa realidade? Sim, as dúvidas fazem parte também. Porque no processo de discipulado, no processo que eu acabei de falar aqui de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento na fé, de entendimento, de compreensão das coisas de Deus, realmente há momentos que ficam dúvidas. Há dúvidas às vezes na cabeça da gente. E a gente é normal. Pastor, a dúvida é coisa de Satanás? Não, não. Não jogue tudo nas costas dele, não. Não é? Ele é culpado de muita coisa errada, sim. Mas às vezes a culpa é nossa mesmo. As dúvidas vêm porque nós somos humanos. E às vezes ficamos com dúvidas. Eu sempre digo na minha classe de discipulado aqui na igreja, eu sempre digo para eles: olha, dúvidas, pergunte ao pastor. Dúvidas, pergunte a um presbítero da igreja. Dúvidas, pergunte ao seminarista. Dúvidas, pergunte a alguém. Você só não pode ficar com a dúvida. Isso vai gerar problema para você. Agora, ter dúvida não é pecado, não. Mas pergunte, peça esclarecimento, peça instrução, peça orientação, para que a dúvida se dissipe, acabe. Ontem estava dando uma aula na igreja presbiteriana da Cidade Nova 5. Estou lá dando um curso para formação de futuros oficiais da igreja. E aí, o irmão fez uma pergunta lá e eu respondi a pergunta: puxa, pastor, olha, eu trago essa dúvida no meu coração há anos e eu ainda não tinha me atentado. O senhor hoje explicou e agora eu entendi. Pronto, minha dúvida acabou. Falei, amém, que bom. Então agora você já sabe. Essa dúvida não tem mais, né? Por quê? Porque você tinha até aqui, mas agora a dúvida passou, acabou, né? Não existe mais. E ainda mais, né? Nós também temos que lembrar que hoje vemos em nossas igrejas muitos que querem ser mestres antes de ser discípulos, não é? Querem ensinar. Passa mais um aí, Murilo. Querem ensinar antes. Não, no anterior. Não sei se está aí. Querem ensinar antes de aprender. Querem corrigir antes de ser corrigidos. Querem falar antes de ouvir. Essa que é a verdade. As pessoas já querem começar na igreja como mestre. Puxa, não querem aprender mais, não querem ter tempo de aprendizado, não. Já querem chegar na igreja já mandando, já comandando tudo, sei tudo. Mas não é assim que funciona, não. Em quarto lugar, agora sim, Murilo, discipulado verdadeiro é fazer a vontade de Deus.
Discipulado não é só participar do curso com o pastor aqui na igreja, não é só ser discipulado por alguma pessoa que te chamou para essa atividade, para essa ação. Não, não. Discipulado é ter esse desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Quando você diz assim, eu quero cumprir a vontade de Deus para a minha vida, pronto, você já é um ótimo discípulo. Já começou bem. É o pontapé, opa, isso é muito bom. É submeter-se à vontade soberana de Deus. O que mais? É firmar-se cada vez mais na palavra. Para verdadeiros discípulos não basta apenas serem espirituais, mas orar, ler a Bíblia, ir à igreja, participar das celebrações, sim, isso são os meios. Deve fazer sim. O que contará no fim é a prática da vontade de Deus em nossas vidas. Vir à igreja, ler a Bíblia, orar. Pastor, isso é importante, né? Sim, e deve ser feito, claro. Mas o que vai contar depois no final não é, porque até onde eu sei, ainda não li isso na Bíblia, lá no céu não tem departamento de estatística. Não tem. Quantos cultos você foi? Quantas escolas dominical você assistiu? Quantas orações você fez ao longo da sua vida? Está aqui, ó, registrado. Não, lá não tem isso não. Lá vai ter, vinde benditos do meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Quem são esses vestidos de branco? São aqueles que vieram da grande tribulação, do sofrimento, da luta, venceram, estão aqui. E aqueles ali, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. É o que está na Bíblia. Não diz que no céu vai ter leitura de estatística e as pessoas vão ser condecoradas lá atenção, agora vamos chamar quem orou mais. Fulano, fulano. Não. Agora vamos chamar quem mais vezes leu a Bíblia. Não vai ter nada disso lá. Mas vai ter sim quem cumpriu a palavra de Deus. Isso, no fim, é que vai ser importante. Que seguiu a Cristo, que foi um verdadeiro discípulo do Senhor, do nosso Mestre. Ninguém perguntará na eternidade sobre quantos cultos frequentou, quantas vezes leu a Bíblia, ou se você foi sócia da SAF, da UMP ou da UPH, ou se você foi aluno ou aluna da escola dominical. Ninguém vai perguntar isso lá no céu, não. Não, você não pode entrar. Mas por quê, anjo? Você não era da SAF. Eu não fui para a SAF. Então pode voltar. Você vai para o inferno. Você não era da SAF. Não está salvo a coisa nenhuma. Não, vai ter nada de. Você não era da UPH? Não pode. Tá errado. Não vai entrar, não. Isso não vai ter lá, não, gente. Por quê? Porque o que vai ter lá é se conheceu, praticou e obedeceu à vontade de Deus. Isso é que vai ter lá. Isso é que vai ter. Lá você vai ser conhecido por aquilo que você fez, por aquilo que você é, pela sua fé. E isso que vai te salvar. A graça de Deus mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso sim é que vai contar naquele dia lá. Conclusão, irmãos. Cristo nos chamou para sermos seus discípulos, para darmos continuidade à sua obra. Discipulado é isso, continuar a obra do Mestre. Discípulos não foram chamados por Jesus para viverem suas vidas a partir de critérios subjetivos e pessoais. Esse tem sido um dos grandes males das igrejas nos tempos atuais. Quero seguir a Jesus do meu jeito. É isso que a gente tem ouvido muito por aí. Daí serem fundadas novas denominações cristãs a cada dia. Segundo as últimas estatísticas, nós temos só no Brasil mais de 40 mil denominações. 40 mil igrejas diferentes só no Brasil. Agora, imagina no mundo, né? A cada dia surge uma em cada esquina. Cada dia tem uma nova. Sabe por quê? Venho aqui, aluguei aqui essa lojinha, coloca lá meia dúzia de banco, um púlpitozinho e tal, um sonzinho, um microfone, pronto, é igreja. Agora, venham para ouvir a palavra de Deus? Não. Venham ouvir, venham seguir a Jesus do jeito que eu quero, ou do jeito que eu sigo. Ou seja, não venham ser seguidores, discípulos do Mestre, venham ser meus discípulos. Na igreja presbiteriana de Ananindeua, ninguém é seguidor de Élcio.
E ai de você se for, vai se dar mal. Você é seguidor de Jesus Cristo, você é seguidor do Senhor. Assim como o Elcio, que é o seu pastor, também é seguidor dele. Eu nunca esqueço disso. Todos os dias eu lembro disso nas minhas orações. Eu sou pastor, mas eu tenho o meu pastor, o pastor dos pastores, Jesus, que cuida de mim. E eu estou sempre na dependência dele. E ai de mim se não estivesse. Não teria nem chegado até aqui. Não teria. Com certeza teria perecido pelo caminho. Tenho dúvida nenhuma disso. E nunca devemos esquecer que a missão ide e fazei discípulos começa com o compromisso de sermos discípulos. Jesus chamou e disse: ide e fazei discípulos. Mas isso começa quando eu me torno discípulo. Aí, depois, eu vou poder ir fazer discípulos. Mas primeiro eu tenho que ser discípulo. Que Deus nos abençoe, nos ajude, para que esse chamado à comunhão para o discipulado seja uma realidade na vida de cada membro desta igreja, de cada um que nos visita nesta noite, e que a bênção do Senhor esteja com você. Amém.